Fala, turma! Professor Vitor Vieira aqui com vocês. Sou servidor público federal, professor do Científica Discursivas e a gente vai hoje conversar sobre uma questão inédita para preparação para o concurso INCRA e trazer também algumas dicas para gabaritar essa prova discursiva. Vamos junto? Então, olha só, qual é a ideia, o que é que a gente vai trabalhar nesse vídeo? Primeiro, vamos trazer uma questão inédita, mas antes eu vou conversar com vocês sobre algumas dicas para uma boa prova discursiva. Porque vejam, eu tenho que ter uma preparação específica para essa etapa do certame. Não se engane, essa etapa é uma etapa essencial. Por quê? Primeiro, é muito mais fácil atingir a nota máxima na discursiva do que na objetiva. A objetiva, pela quantidade de questões, pela quantidade de conteúdo que é cobrado, pelas pegadinhas ali que a banca coloca, né, eventualmente na elaboração dessas questões, acaba sendo um pouco mais complicado, um pouco mais complexo eu atingir essa nota máxima. E veja, eu nem preciso atingir essa nota máxima. Tá? Geralmente a gente vê ali notas de corte na faixa dos 70%, 75% da prova. Mas a discursiva, em regra, a gente vê que aquelas pessoas que fazem a diferença nessa etapa conseguem sim atingir uma nota muito próxima à nota máxima possível nessa prova. Então eu preciso já me preparar para essa etapa. E aí, como é que a gente faz? Como é que eu vou fazer aqui essa preparação? Veja, algumas dicas rápidas. A gente traz essas dicas de uma forma mais detalhada nos nossos cursos, mas eu já vou aqui dar algum spoiler, né? Já vou trazer algumas dicas interessantes para a sua prova discursiva. Primeira coisa, ó, seja objetivo. Concentre-se em responder os pontos solicitados. Duas coisas que você não pode fazer na hora da discursiva. Escrever de menos e escrever só enchendo linguiça. Por quê? Porque se eu fico só enchendo linguiça, eu perco tempo, eu canso o examinador e corre o risco de eu esconder a minha resposta certa dentro daquilo ali que eu escrevi. Claro que em algumas situações, para não correr o risco de escrever de menos, eu vou colocar, por segurança, pontos a mais. Mas veja, não é eu colocar coisas que não têm a ver com o texto. Tá? Eu tenho que pensar na minha resposta de forma objetiva. Ver qual é a pergunta, ver quais são os pontos solicitados, responder esses pontos. E demonstrando para o examinador, olha, eu estou respondendo isso aqui, tá? Isso é essencial, pessoal. Quando a gente está corrigindo questões do estilo discursiva, eu me deparo muito com esse tipo de coisa. Eu fico, às vezes, com o espelho aqui, com a prova aqui, procurando onde é que o cara escreveu aquilo ali. Cara, o examinador no dia da prova ele não vai fazer isso, não vai ter essa paciência de ficar, não, peraí, eu acho que ele escreveu isso, não, tá aqui nesse parágrafo, não tá aqui. Não vai, pessoal, ele está corrigindo milhares de provas, tá? Tá com espelho, eu tenho que olhar o que está no espelho, o que está na prova, né? Então seja objetivo, responda os pontos solicitados, senão você perde linha escrevendo besteira, quando vai ver, sobram ali 3 linhas, 4 linhas, para você responder um aspecto todo, e aí você joga informação de forma aleatória, corre o risco de perder ponto em relação a isso. Tá? Segundo ponto, redija a sua resposta seguindo a norma culta. Seguindo a norma culta. Claro, eu preciso, e o português aqui, essa norma culta, no sentido de utilizar corretamente as palavras, no sentido de trazer coerência, trazer uma correta concordância verbal, uma correta aplicação dos tempos verbais, uma correta concordância nominal, enfim, eu preciso dessas normas de forma correta, tá? Realizar uma boa estruturação do texto. Está muito ligado com essa outra dica de planejar o parágrafo em 3 partes. Vou mostrar isso na prática, como é que funciona já. Mas a ideia é, eu crio técnicas de elaboração de respostas que aquilo ali vai ficando automático. E vai chegar um momento que, independentemente do conteúdo, eu já tenho a estrutura. Eu já sei como montar uma resposta. E aquela coisa, às vezes,
Eu nem sei a resposta certa, mas eu estruturo de uma forma que vai me ajudando a colocar conteúdo ali dentro e que mostra para o examinador, pô, esse cara aqui sabe alguma coisa, né? Esse cara aqui sabe alguma coisa, então a gente vai conversar bem sobre isso, tá? Não fugir do tema e dos comandos aspectos solicitados. Ora, se ele está me perguntando A, eu tenho que responder A. Se ele está me perguntando X, eu tenho que responder X. Se ele me perguntar, eu faço uma introdução absurda, colocando ali, não, porque lá, Constituição de 88, na época disso, ele me perguntou só um detalhe bem específico. Eu não preciso ficar fazendo toda essa análise, sabe? Não! Objetivo, não fugir do tema. Fuga do tema, inclusive, pode correr o risco aí de zerar a tua resposta, tá? E não fuja do que está sendo perguntado. Aplicar elementos de ligação. Vamos falar isso também mostrando na prática como é que funciona, porque isso aqui vai ser muito importante. Isso vai dar exatamente essa coesão e essa coerência para o texto. Respeitar a estrutura do texto, margens e parágrafos. Parágrafozinho, espaçamentozinho bonitinho. Chegou lá no final, a palavra não cabe toda. Tracinho continua na outra palavra. Não fique deixando muito espaço ali e nem ultrapasse as linhas. O que está fora das linhas está fora do teu texto, tá? E a dica importantíssima, baixar o e-book gratuito com dicas e estratégias para a discursiva do CNU. Você vai encontrar na descrição desse vídeo um link com esse e-book, tá? Mas, antes de ir para o e-book, vem aqui comigo, porque eu quero mostrar alguns pontos essenciais que você vai encontrar, tá, no e-book, principalmente de forma mais detalhada, você vai encontrar aqui nos cursos específicos da científica, mas, por exemplo, um dos pontos principais que a gente trabalha muito é com a utilização de palavras-chave, tá? Como é que é isso? Dentro dessa utilização de palavras-chave, você vai perceber que a correção sempre é feita de forma comparativa. O que significa dizer que eu tenho uma correção comparativa? Ora, eu olho para o espelho e eu comparo com a tua prova. Vejo se o que eu queria que você respondesse foi efetivamente respondido. Com isso, eu preciso encontrar determinadas palavras-chave, tá? E como é que eu encontro essas palavras-chave? Palavras-chave são termos que normalmente são utilizados para definir ou discutir aquele assunto que fogem do vocabulário corriqueiro. Ou seja, são termos que geralmente eu vou lembrar quando eu estiver olhando especificamente para aquele tema, tá? Para aquele tema. Dentro dessa ideia, se eu estiver falando aqui de uma aula sobre direitos e garantias fundamentais, né? Uma aula sobre direitos e garantias fundamentais, eu tenho algumas palavras-chave. Vejam, absolutos, coletivos, Constituição, direitos, deveres, garantias, imprescritibilidade, inalienabilidade, individuais, irrenunciabilidade, nacionalidade, políticos, proteção relativa. Se você está estudando esse tópico, você percebeu que dentro dessas palavras-chave nós temos características desses direitos fundamentais, tá? Nós temos espécies de direitos fundamentais. Então são essas palavrinhas que eu preciso ter em mente no momento de elaborar aqui a minha resposta, e principalmente, né, no momento que eu estou estudando aquele tema, que eu estou estudando aquele assunto, tá? Aí, ó, vamos então para a nossa questãozinha inédita para treinar, para colocar na prática o que a gente precisa aqui para responder a discursiva. Então, veja só. A questão diz o seguinte: o cumprimento da função social é requisito para que o imóvel produtivo não possa ser desapropriado para fins de reforma agrária. Esse entendimento foi fixado pelo STF por unanimidade no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3865, na sessão virtual encerrada em 1º de setembro. Tendo como norte o trecho acima, redija um texto dissertativo
a respeito da desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária e a função social da propriedade rural. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. Então, olha só. Olha essa construção como é uma construção interessante. Muitas vezes a gente vai ter esses textos introdutórios, tá? Eles podem te auxiliar na resposta, mas como também podem ser textos ali simplesmente aleatórios, colocados ali de qualquer forma, tá? Que não vão ter uma interferência na tua resposta. Então, cuidado, não fica preso nesse texto. Atenção para os aspectos. É isso que eu preciso responder. Ele me traz 3 aspectos, A, B e C. Cuidado! Eu vou fazer letra A. Não, você vai fazer um texto. Ele está mandando você fazer um texto dissertativo. Só que na elaboração desse texto dissertativo, eu preciso abordar esses 3 aspectos. A, conceito de função social da propriedade rural e requisitos para que ela seja cumprida. B, regras constitucionais da desapropriação para fins de reforma agrária. E C, hipóteses que impedem a desapropriação rural. Então, olha só. Eu tenho que seguir esses comandos. E como é que eu vou estruturar isso? A melhor ideia é você fazer o seguinte. Primeiro, tenho que fazer um rascunho, certo? Eu tenho que fazer eu vou escrever tudo no meu... Você vai só montar a estrutura. Rascunho não é para você ficar escrevendo o texto. É para você montar a estrutura do que você quer, do que você precisa fazer e ir lembrando algumas ideias, jogando ideias ali. Na hora do texto é que você vai montar isso aqui. Tá? Então, se eu tenho 3 parágrafos, olha que interessante aqui. Primeira coisa, essa temática geral, a desapropriação, ela não necessariamente precisa ser mencionada. Por quê? Porque como eu vou ter esses 3 aspectos, dentro dos aspectos eu já estou tratando sobre essa temática geral. Então não preciso ficar fazendo introdução, uma conclusão geral. Eu vou fazer isso aqui dentro de cada um desses parágrafos. Então, o primeiro parágrafo, eu vou desenvolver o primeiro aspecto. Eu vou apresentar o aspecto, ou seja, dizer o que é que eu estou falando. Mostrar para o examinador sobre o que eu estou falando. E aí eu vou trazer o meu argumento, ou seja, eu vou responder aquele primeiro elemento. Pode ser que eu tenha mais de um argumento, mas obrigatoriamente eu preciso de pelo menos um argumento, tá? Faço a mesma coisa com todos os parágrafos. Então, eu vou montando essa estrutura, eu vou treinando a responder de acordo com essa estrutura, tá? Vamos para a nossa resposta. Olha só. Tendimento ao aspecto A. Vamos lembrar qual foi o aspecto A? Conceito de função social da propriedade e os requisitos para que ela seja cumprida. Então, olha só o que foi que eu comecei a fazer já aqui, O conceito... a função social da propriedade é um conceito... Estou mostrando. Veja, olha a minha legendazinha. O que está de amarelo aí é exatamente a apresentação desse aspecto. Então, a função social da propriedade, mostrei para o examinador sobre o que é que eu estou falando. É um conceito que demonstra que na nossa ordem constitucional, mesmo direitos individuais podem ser limitados pelo interesse coletivo. Percebam que isso aqui, é como se fosse uma leve introdução. Apesar de eu já estar trazendo um ponto importante, que é o de quê? De que a função social da propriedade corresponde a uma espécie de limitação. Eu tenho de um lado a propriedade como direito individual. Estado, não se meta na minha propriedade. De outro lado, eu tenho o Estado dizendo, tudo bem, eu não me meto na sua propriedade. Mas essa sua propriedade você não pode utilizar de forma absoluta. Eu tenho que ter aqui, você precisa observar determinadas limitações que vão dar uma destinação, uma função social a essa propriedade. Ora, e quando a gente fala de propriedades rurais, essa função social fica ainda mais clara. Então, inicialmente, a gente começa falando que
Mesmo direitos individuais são limitados. Mas por quê? Com base no interesse coletivo. Tem tudo a ver com a ideia de função social. Mas vamos responder pela Constituição o que é a função social. Percebam que, beleza, terminei minha frase, vou começar uma outra frase. Eu preciso desse elemento de ligação. Eu preciso fazer essa articulação, porque isso vai ser importante para eu mostrar se eu estou continuando uma ideia, se eu estou explicando essa ideia, se eu estou trazendo um contraponto a essa primeira ideia. Então, eu preciso entender o momento de utilizar cada um desses elementos. Tem gente que eu, às vezes, já vi, colocando assim, a pessoa faz essa introdução e diz, todavia... Não, mas peraí, é contrário o que você está falando agora? Você está trazendo um contraponto, Por outro lado, não, peraí, mas o cara continuou. Que confusão foi essa? Então, cuidado. Eu preciso desses elementos, mas eu tenho que entender qual é o sentido de cada um desses elementos. Por exemplo, eu trouxe aqui essa introdução e eu vou continuar. Nesse sentido, ou seja, considerando tudo que eu já falei, a Constituição Federal, em seu artigo 186, estabelece requisitos para que a função social seja cumprida. Vitor, eu sei lá qual é o artigo. Como assim, na hora da prova, eu vou lembrar do artigo 186? Primeiro, a gente precisa entender alguns pontos básicos. Vamos lá. Se eu estou falando de um concurso para o INCRA, reforma agrária é um tema muito quente. Constituição traz 3, 4 artigos sobre isso. É muito bom que eu conheça esses 3, 4 artigos, tá? Inclusive com o número. Ah, mas e se eu não souber um número? Eu invento? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Tá? Se você não souber, não invente. Porque o principal aqui não é o número do artigo. É o dizer o que é que a Constituição fala sobre essa função social. Tá? Então eu posso. Esqueci qual é o artigo. Tranquilo. A Constituição Federal estabelece... Tranquilo. Tá? Requisitos para que a função social seja considerada cumprida. Sendo eles, estou demonstrando que eu vou mostrar para o examinador quais são esses requisitos. Aí vamos lá. Aproveitamento racional e adequado. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Esses são os 4 requisitos trazidos pela Constituição. Aí diz assim, mas Vitor, como é que eu vou lembrar de todas essas palavrinhas na ordem? Não, mais uma vez, não precisa. O que é que você vai fazer? Você precisa lembrar dos pontos-chave de cada um deles. Então, por exemplo, o primeiro requisito é o aproveitamento racional e adequado. Eu tenho que lembrar dessa ideia da racionalidade, da adequação. Tá? Utilização adequada dos recursos e preservação do meio ambiente. Ora, uma proteção ao meio ambiente, se eu jogar essas palavras-chave, meio ambiente, recursos naturais, utilização adequada, o cara está lá com a palavra-chave, cumpriu isso aqui. Tá? Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Cumprimento das regras trabalhistas. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, tá? Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Minha palavra-chave aqui, o bem-estar, tanto dos proprietários quanto dos trabalhadores. Vejam, respondi o aspecto A. O que é que eu vou fazer? No próximo parágrafo, respondendo o aspecto B. Tem relação? Tem, porque, lembra qual é o aspecto B? Eu quero agora as regras da desapropriação. Então, nesse contexto, por quê? Porque tudo isso aqui vai estar relacionado ao que a gente já falou, essa função social da propriedade. E aí, introduzo. Mostro o que é que eu estou respondendo. A propriedade que não cumpra sua função social pode ser desapropriada para fins de reforma agrária. Perceba o seguinte, quando eu falo aqui, pode ser desapropriada, o aspecto está me pedindo os requisitos dessa desapropriação. Então, eu já estou colocando isso aqui, tá?
mediante atendimento de alguns critérios conforme disposto no artigo 184 da Constituição. Dessa forma, estou continuando uma ideia. A União poderá desapropriar o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Requisitos: mediante prévia e justa indenização. Mas percebam, aqui eu tenho uma diferença importante. Por quê? Porque a desapropriação, de forma geral, ela é uma desapropriação com indenização prévia e justa em dinheiro. Aqui não. Aqui eu tenho uma diferença, então eu preciso focar nessa diferença, porque a indenização vai ser em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão. Então eu preciso lembrar que essa desapropriação vai acontecer quando? Quando eu não tenho o cumprimento da função social da propriedade e ela não vai ser paga em dinheiro, vai ser prévia, justa, mas é em títulos da dívida agrária com resgate em até 20 anos. Coloquei aqui então as regras constitucionais. Falta eu responder o quê? Hipóteses que impedem a desapropriação. Contudo, olha só a minha ideia agora. Veja, eu estou falando, função social, desapropriação, mas opa. Contudo, algumas hipóteses, a propriedade rural estará insuscetível de desapropriação. Percebam que agora eu utilizei aqui o contudo. Por quê? Porque eu estou trazendo uma ideia contrária aos parágrafos que eu estava utilizando. Eu estou trazendo uma exceção a essa desapropriação. Sendo assim, então, tem algumas exceções. Sendo assim, segundo o texto constitucional, não poderá ser desapropriada a pequena e média propriedade rural. Trouxe aqui, isso aqui é essencial para responder. Pequena e média propriedade rural. Assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Então, a única propriedade daquela pessoa. Por fim, também não será desapropriada a propriedade produtiva, sendo esse um dos critérios para definir o cumprimento da função social da propriedade. Então, respondi, não pode desapropriar a pequena e a média propriedade, tá? Não pode desapropriar a pequena e a média propriedade, nem a propriedade produtiva. E essa propriedade produtiva, essa produção, é exatamente um desses requisitos em que eu estou analisando se está sendo ou não está sendo cumprida a função social. Maravilha, pessoal. Então, olha só. Dica de ouro, já dada lá no início. Estou colocando aqui de novo. Baixe o nosso e-book gratuito, tá? Se inscreva aqui no canal, se inscreva no Instagram, tá? Visite o nosso site, conheça o nosso site, veja o que é que a gente tem para te oferecer, veja a nossa ideia, veja o e-book. Se achar que isso vai te ajudar, compartilha com os coleguinhas. Vem com a gente para a gente treinar de forma muito específica, muito detalhada para nosso concurso do CNU, tá? Concurso do INCRA. Dentro desses preparatórios, primeiro, são preparatórios específicos, né? Vocês estão vendo, a gente está fazendo aqui uma questão específica para o INCRA, não é aquela coisa, CNU, não. Cada cargo vai ter preparatório específico, com as discussões dos critérios da SESGRAN Rio, apostas para as discursivas. Esses temas que a gente traz aqui são apostas, as discursivas, questões inéditas para vocês treinarem, são apostas também, tá? Trazemos essa estratégia de estruturação dos parágrafos, o que o corretor vai buscar no texto, palavra-chave, como conseguir a melhor nota. Isso é espetacular. Como conseguir a melhor nota quando não se sabe muito sobre o assunto cobrado. Vale dar para falar, tem técnica para isso também, tá? Dezenas de questões inéditas, além de questões de provas anteriores comentadas, estruturadas nesse padrão que a gente acabou de fazer, tá? E videoaulas sobre estratégias e resoluções de questões. Pessoal, não dá para perder, tá? Não dá para perder. Vem com a gente, espero vocês no próximo vídeo. Minhas redes sociais, qualquer coisa, estou sempre à disposição de vocês. Forte abraço, muito obrigado pela atenção e até a próxima.